Existe um mito, tá? De que, a gasolina de verdade nos Estados Unidos. Isso não é verdade, tá? Sobre frentistas e etanol na gasolina. Sim, eu apresentei um projeto para que não haja necessidade de frentistas em postos de gasolina, como acontece no mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, no Japão. Mas isso vai destruir empregos. É a mesma coisa que falaram na Revolução Industrial. As máquinas vão substituir o emprego das pessoas. O que a gente precisa é de emprego, mão de obra qualificada, que agregue valor à mercadoria. E não subempregos que não faz ninguém mudar de vida, ninguém ascender na vida. Então sim, apresentei esse projeto e continuo defendendo esse projeto. Sobre etanol na gasolina. Vamos lá, nós tínhamos duas opções de negociação com o relator. Ou a gente estabelecia o limite em lei para o governo aumentar o etanol na gasolina, ou a gente deixava sem limite nenhum. É muito fácil, seria muito fácil para mim não votar ou votar abstenção para me fazer do limpinho ideológico. Mas na vida real, você precisa agir com a ética da responsabilidade. Diferente de quem vive a vida vendendo lenço, né, vendendo vídeo para defender que o Brasil não tem nenhum tipo de solução, então não vale a pena nenhum trabalho político para cá, o que realmente importa é sair do país, ou pelo menos fingir que a pessoa vai sair do país vendendo um curso que na realidade é para que o próprio vendedor saia do país e passeie. Então essa foi a minha votação, eu mantenho a minha posição. Essa foi uma negociação feita com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com os produtores de automóveis, com as transportadoras, com as pessoas mais diretamente afetadas por esse projeto. Então sim, achei melhor nós estabelecermos um piso e um teto em lei, né? Hoje já é aplicado 27,5% de etanol na gasolina. No projeto a gente dá margem para essa diminuição acontecer até 22,5% e estabelece um teto também que o governo não pode ultrapassar. E ele poderia ultrapassar se a gente não tivesse feito essa negociação com o relator, que inclusive está sendo pressionado por Rubens Ometo, essa figura que tanto foi denunciada por nós do MBL, o Renan, o Arthur, e nós combatemos esse lobby publicamente e também na articulação dos bastidores. Então é isso, quem faz política de verdade precisa tomar decisões da vida real e não simplesmente fazer vídeo para monetizar na internet dizendo que o Brasil não tem solução, em vez de focar, né, na ajuda de soluções reais, como a PEC antiprivilégio que eu consegui protocolar nessa semana com 176 assinaturas, em vez de ajudar naquilo que é bom, ou em vez de combater quem rouba dinheiro público, quem é autoritário dentro do bolsonarismo ou dentro do petismo, tem gente que prefere vender curso dizendo que nada tem solução. Só tem solução pro vendedor de curso que lucra muito com discurso vazio. Cara, Tão felizes, lindos? Eu vou te falar, é muito difícil brigar com o Kim, cara. É muito difícil, não dá pra brigar com o Kim. O Kim é um cara assim, é muita coerência, toma essa chuva de coerência. Eu vou te falar, eu não tinha entendido ainda o que era o destaque. Eu achei que o destaque era, que na verdade essa votação acho que foi do ano passado, né? Nem foi desse ano, nem lembro agora. Mas eu achei que esse destaque era para obrigar a colocar mais etanol na gasolina e não é isso. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa que até vendo, né, a galera falar do Nando tal, e vendo as pessoas falarem aí por aí sobre etanol na gasolina, etc. Existe um mito, tá? De que, a gasolina de verdade nos Estados Unidos. Isso não é verdade, tá? Não sei se você sabe, nos Estados Unidos, você já tem o E10, que é gasolina com 10% de etanol, e eles já estão indo pro E15, que é 15% de etanol. Na União Europeia é a mesma coisa. Já tem o E10 e eles já estão indo para o E15, que é de 10 para 15% de etanol na gasolina. Então começa por aí. Segundo ponto, tem vários estudos que mostram que até 30 eu não lembro agora o valor, é 33, 34% de etanol na gasolina, você não tem nenhum tipo de influência na vida útil do motor. É um estudo do Inmetro e de outros laboratórios ao redor do globo. Então, entenda o seguinte, existe uma tendência mundial de se colocar mais etanol na gasolina. Você pode concordar com isso ou discordar, tá? Mas existe essa tendência. E outra coisa também importantíssima, em termos de etanol e até biodiesel, os biocombustíveis brasileiros são os mais limpos do mundo, tá? O etanol que vem de cana-de-açúcar não vem de milho. O nosso biodiesel, inclusive, é o melhor biodiesel do mundo, apesar de que gera alguns problemas para alguns carros, principalmente caminhonete, que tem um sistema mais sofisticado lá de carbonização do sistema de exaustão, etc. Tem alguns problemas com o biodiesel, por isso que você não pode usar só biodiesel. Põe metade, põe no carro. Não é assim, né? Tem que ser uma transformação gradativa, né? E só uma coisa, tá? Não sei se isso interessa para vocês. Por que o biodiesel é melhor do que o diesel normal? Porque o diesel normal, ele vem com enxofre, né? O enxofre é um grande poluente, responsável inclusive por chuva ácida, etc. O biodiesel não tem tanto enxofre. Na verdade, acho que ele não tem nada de enxofre. Inclusive, o diesel S10
né? A gente usava o diesel como se fosse era como se fosse o S50, aí passou para o S10, pro S20, passou para o S10, na Europa já tem o S5, que é o enxofre lá embaixo, e o biodiesel, inclusive, é uma das ferramentas para você combater enxofre no diesel. Etanol na gasolina é a mesma coisa, tá? Existem tendências e pesquisas que mostram isso. Só uma pequena, uma brevíssima, que eu gosto desse assunto, aula de química aqui, tá? Qual que é a grande diferença do etanol para a gasolina? A gasolina ela é uma molécula de hidrocarboneto que tem algumas impurezas, né? Já se colocou muito chumbo, inclusive, na gasolina, etc., que dá um baita no problema. Aí você tem que fazer agora filtragens para tirar o chumbo da gasolina, enfim. A gasolina é uma molécula grande, né? O que é a tal da octanagem? A octanagem é quanto de quebra você dá daquela molécula, né, para você entregar as octanas. E a gasolina, um dos grandes problemas da gasolina é que ela não quebra completa, né? Ela não quebra completamente, ela quebra e fica ainda alguns pedaços grandes de molécula que não são transformados em CO2 e água. Todo o hidrocarboneto que queima completamente, ele se transforma em água e gás carbônico, só. Se você tem alguma coisa no meio disso, ou você tem alguma impureza na molécula, ou a molécula não foi quebrada por inteiro. Então, quando você tem a gasolina, aquela molécula maior, o que acontece com a gasolina? Ela tem uma taxa de compressão menor, ou seja, você comprimindo a gasolina, ela entra em combustão antes. Isso faz com que o carro fique mais econômico, mas mais fraco. O etanol não, o etanol ele tem uma taxa de compressão maior, você comprime ele mais antes dele explodir. Por quê? Porque a molécula do etanol é menor. A molécula do etanol é menor, então ela quebra completamente mais rápido e quando você vai comprimindo, ela se organiza de um jeito que ela admite mais compressão antes da ignição. Isso faz o carro ficar mais forte, tá? Ele tem mais octanagem, mas ele fica um pouco mais gastão, mas ele é mais forte. E a quebra do etanol é mais completa, então você tem menos poluentes. Então, tem vantagens e desvantagens. Outra coisa importante dizer, tá? A frota brasileira, ela tem mais de 85% dos carros flex. Hoje a frota brasileira, a maior parte é flex e nós temos sim que jogar isso pro álcool, porque o álcool inclusive é produzido aqui. E outra coisa também, lembrei agora, você sabe que etanol na gasolina, não só no Brasil, mas no mundo, ele é feito inclusive como controle de preços em tempos de crise. Então, por exemplo, você está com um tempo de crise, putz, cara, o dólar ficou muito alto, a troca de petróleo está ruim, a gasolina está muito alta. Em vez de você fazer o que o PT faz, que é subsidiar a Petrobras para artificialmente baixar o preço, como a Dilma fez, tanto com a Petrobras quanto com a energia na época dela, inclusive, né? O Lula já começou a fazer isso, já começou a dar uma subsidiada na Petrobras para baixar o preço de forma artificial. Você joga mais etanol, você aumenta a margem de etanol na gasolina para você controlar o preço. Isso é uma ferramenta que é utilizada no mundo inteiro, inclusive nesse momento de estabilidade dos Estados Unidos, é uma das ferramentas que você pode usar para controlar o preço de gasolina no Brasil, já que nós estamos com essa instabilidade, tá? E por último, o Kim esqueceu de falar também é o seguinte: você só tem frentista no Brasil. Sabe por que você tem frentista no Brasil? Sabe por que você tem frentista no Brasil? Porque o sindicato patronal, escuta, o sindicato dos patrões, o sindicato dos donos de postos de gasolina, querem manter essa lei que proíbe o autoatendimento. Porque se você permite o autoatendimento, como é no resto do mundo desenvolvido, as companhias vão simplesmente tirar, né, o espaço hoje dos donos de postos. A companhia vai lá direto, faz um autoposto, e você vai lá e abastece o seu carro. Isso é um problema por quê? Porque em todo lugar do mundo desenvolvido, as pessoas têm dinheiro para comprar um posto e fazer um autoposto e competir inclusive com a companhia. Aqui no Brasil, como a gente não tem grana, as companhias são gigantes, elas podem engolir o setor patronal, tá? Ou seja, hoje nós temos frentista no Brasil de uma forma artificial. Né? Hoje no Brasil você não tem nem o direito de abastecer seu próprio carro, porque você tem que pagar um frentista, né, no custo da sua gasolina, porque os patrões, os donos de postos de gasolina, mantêm esse lobby para proibir o autoatendimento. Você sabia disso? Então toma essa aí, né? Nando Moura quer lacrar e só fala merda. Fala fera, curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Até o próximo vídeo.